Se você tá com medo da NR01, é para estar. O prejuízo mundial já chegou a US$ 1 trilhão. É isso mesmo, US$ 1 trilhão. E chegamos na nossa mandala saúde físico-mental. Eu tenho várias novidades, mas uma delas é que você vai entender alguns processos onde você integrando a saúde físico-mental, você vai conseguir minimizar esse impacto tão grande que está acontecendo nessa parte de pessoas estão sendo afastadas por burnout, afastadas por doenças psicossociais, sendo afastadas por doenças mentais. As pessoas estão ficando adoecidas. Por isso, um prejuízo desse tamanho. Tanto que a gente vai ter algumas novidades. A primeira delas é que a gente vai passar para quartas-feiras as nossas aulas de cada uma das mandalas. A verde, que é a parte de vendas, tático, o azul da parte comportamental, o roxo do estratégico e da parte saúde físico-mental, que agora será às quartas-feiras às 17h30. Por quê? Muita solicitação pedindo para a gente antecipar para poder tratar esses assuntos tão importantes como você já tem reparado. E de novo, quero agradecer que tem muita gente dando feedback nos vídeos, tem muita gente curtindo. Tanto que a segunda novidade é que a gente vai fazer a nossa transmissão no LinkedIn e no YouTube. E tá aí abaixo o link para qual das melhores opções que for viável para você usar. A outra novidade é que a Adidas, né, um parceiro, uma agência do Adidas, tá querendo que a gente faça um evento de corrida, algum evento em algum parque, e aí eu vou organizar isso com vocês, onde eles vão emprestar os tênis para vocês aproveitarem e experimentarem as grandes novidades dos tênis Adidas. Eu tô super contente porque não tava no meu radar, mas é o que está acontecendo. E a última coisa, eu queria só trazer o tempero do que a gente vai falar além da NR01. O tempero são ferramentas muito simples, onde elas passam, por exemplo, a ter 3 cores em um calendário, onde você vai conseguir entender como eu emagreci 30 quilos e também já fiz 3 provas de Ironman, onde eu pedalo, nado e corro. Ou seja, esse processo todo com essa calendarização que a gente vai trabalhar, essa ferramenta super simples vai te dar as métricas, as metas e as rotinas que você precisa para atingir os seus objetivos e ficar ainda mais conectado entre a sua saúde físico e mental, entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Tudo ficando sincronizado e alinhado com a normativa N01. Quero te ver e eu estou ansioso para quarta-feira, às 17h30. Nos encontramos para falar da nossa mandala saúde físico-mental. Até mais! Pode parar de arrancar os cabelos. Pessoal, hoje eu já vou de cara entrando nessa normalização da NR01 para te explicar o conceito que eu acho que você já sabe, mas só para a gente nivelar e, mais importante, como você implementa ela de uma forma natural e sustentável e fica mais preparado para chamar os profissionais que são competentes, por exemplo, da área da psicologia, para fazer com que esse processo se integre de uma forma ainda mais natural. E eu não posso deixar de começar falando do nosso objetivo aqui, que é sempre tratar os emergentes, ou seja, aquelas suas dúvidas que chegam online ou chegam depois. A Adna aqui sempre recebe as perguntas e a gente trata ela na próxima reunião. Mas a ideia é que os emergentes nasceram de 2005, quando eu comecei a dar aulas em MBAs, e os alunos sempre perguntavam coisas que eram muito importantes para eles, porém esperavam
o curso, ao decorrer do curso, que é o momento de fazer essa pergunta. E isso, às vezes, não acontecia, ou ele ficava muitas horas até responder aquilo que estava assolando ele. Então, a ideia dos emergentes com o I-95 eles perguntavam primeira hora das aulas, e aí eu respondia para depois eles acabarem aproveitando o curso, resolvendo primeiro que é emergente, para depois seguir para o conteúdo do MBA. E isso aí tá nesse nosso livro aqui, dessa mandala, onde eu criei o conceito de emergentes desde 2005 e publiquei ele oficialmente nesse nosso livro aqui, meu livro branquinho, que é o que a gente vai falar hoje. A segunda coisa que eu vou trazer para você é justamente, depois, né, de explicar o NR01, é o conceito que vai ser desta aula, que é o MMR. MMR, ele vem de métrica, meta e rotina. Então, a gente aqui no nossa forma lúdica de apresentar, a gente entrega saúde físico-mental com MMR e para garantir que isso aconteça simultaneamente. Então, você consegue articular de uma forma clara e simples a sua saúde físico-mental usando o MMR. Métrica, meta e rotina. Mas quando eu chegar lá, eu vou explicar direitinho. Quero começar, então, pela NR01. NR01 é uma grande normativa que ela foi atualizada. Sabe que nem a LGPD, o ESG, Sarbanes-Oxley. Ou seja, existe uma normativa que cuida da gente e cuida do planeta, como o ESG, cuida da privacidade dos dados, que é a LGPD, e o Sarbanes-Oxley, que garante o compliance da parte financeira para a gente não conseguir, para não acontecer outro crash, como aconteceu em 2011 e 2008 também, por causa de todo aquele caos que aconteceu nos Estados Unidos, e eu sei porque me afetou diretamente, mas todas essas normativas entram para tentar ajudar a gente a organizar o nosso mundo, né? Organizar as nossas vidas. E nesse caso, essa atualização da NR01 aconteceu por quê? $1 trilhão de prejuízo mundial. Por quê? As pessoas estão tendo burnout, as pessoas estão pedindo licenças por saúde mental, os ambientes estão tóxicos, e aí a gente teve a pandemia que agravou isso muito mais, porque a gente não estamos ainda, né, acostumados a viver em isolamento. Então, isso tinha que ser tratado. E a gente teve aquele hiato entre, puxa, atende de casa, atende não de casa. Como que a gente faz isso? Eu acho que eu estou ouvindo você, Adina. Deixa eu te silenciar aqui. Opa, pronto. Eu estou ouvindo um papel, aí eu começo a ficar maluco aqui. E então, aonde eu estava? Então o que acontece? Essa normativa, ela começou a se preocupar além desse prejuízo financeiro, porque o prejuízo financeiro é a mola motriz para as empresas se envolverem. Se não está dando prejuízo, segue. Então, a normativa vem para isso, para evitar que a coisa... Não, pelo amor ao lucro, a gente segue e vai do jeito que dá. Não, isso entra para organizar a casa. Então, o que está se propondo? É um trato nesta normativa onde a gente vai cuidar da saúde psicomental, ou seja, essa psicossocial. Essa saúde mental tem que ser tratada desde já e a gente tem que ter os recursos, o ecossistema dentro da empresa para fazer isso. Então você tem desde o acompanhamento psicológico, desde o Help, onde você pode entrar pelo convênio médico, falar com o psicólogo, todos esses cuidados de como as pessoas se tratam, a diversidade, as pessoas respeitarem, não usar uma linguagem violenta, tem todos esses cuidados que agora são normas. Então, a gente vai ter que achar cada vez mais e de forma mais criativa como a gente instala e implementa isso dentro das nossas organizações. Só que tem que ser sustentável. O que quer dizer isso? Não adianta você ter que investir $1 milhão por um negócio que vai quebrar a sua empresa. Ou seja, tem que ser um negócio sustentável, que ele acontece de forma natural e que não quebra a empresa. Então, esse cuidado, ele pode ser escalável
desde que você envolva os funcionários. Mas como que eu vou envolver todos os funcionários? Aí eu uso uma palavra que até a gente vai lançar um meu novo livro sobre ESG em 8 de maio. A palavra que eu uso é letramento. Então, se a gente se preocupar em fazer um letramento dentro da organização com técnicas que eu vou passar hoje, por exemplo, as pessoas começam a aplicar isso dentro da organização. A cultura, depois do letramento, ela começa a se multiplicar até você conseguir ver que todas as pessoas estão fazendo ou implementando aqueles hábitos de forma muito natural. Eu vou até puxar aqui, por exemplo, esse aqui que é o meu livro estratégico de ESG, que eu vou que a gente vai lançar ele no dia 8 de maio, e você está convidado lá no Shopping JK. Este livro aqui que a gente está lançando, qual que é o cuidado dele? É um cuidado de letramento. Ou seja, se as pessoas implementarem o SG na sua organização, todo mundo vai começar a ser SG e todo mundo vai cuidar do planeta. E isso é a mesma coisa com a NR01. Porque se todo mundo implementar hábitos saudáveis, isso contamina positivamente e aí você tem um letramento dessa cultura saudável, que a gente vai falar hoje, e mais importante, de forma natural e diluída. E aí eu vou te dar dois exemplos. Um deles, casando com o SG, e eu achei legal porque eu consegui casar o SG e casar a parte agora da normativa 01, que era: se você pegar as impressoras e colocar num ponto mais isolado da empresa, o que isso significa? As pessoas vão deixar de imprimir e quando tiverem que imprimir, elas vão andar até o local para poder justamente pegar aquela impressão. Então você começa a economizar em relação a papel, você começa a criar uma consciência da utilização do papel, você começa a economizar para a empresa também impressões desnecessárias. E as pessoas também começam a se deslocar. E aí, pessoal, é aonde a gente começa a abraçar a parte do MMR. Ou seja, vamos trazer algumas práticas simples como essa que eu falei da impressora para dentro da sua organização. E uma delas você já está vendo, eu estou de pé. Ou seja, por que não pessoas fazerem um tempo as reuniões de pé? A gente pode ter as câmeras um pouco mais altas, a pessoa faz no mínimo 30 minutos ou a cada 2 horas faz uma reunião de pé, faz um bate-papo de pé, ou seja, começa a deixar dentro da empresa essa cultura de fazer as coisas de pé. Eu, eu particularmente, eu tenho que até me policiar, porque se deixar, eu fico o dia inteiro fazendo reunião de pé, porque eu gosto. A voz sai melhor, eu consigo lidar com esse meu excesso de energia. Então, uma das coisas que a gente fala no Saúde Físico-Mental é: vamos começar a tentar fazer reuniões de pé. E para isso, você simplesmente coloca balcões mais altos. Eu uso esse banco aqui que é um pouco mais alto. Ou seja, essa mobilidade e não o tempo todo. Essa mobilidade em certos momentos, você consegue já começar a trabalhar o organismo. Poxa, mas por que trabalhar o organismo? A partir do momento que você começa a trabalhar o organismo, você tem injeções de dopamina, você consegue lidar com o momento que a dopamina tem que entrar, o momento que todas as outras, os nutrientes, todas as nossas reações químicas podem ser controladas. Então, se você ficar de pé, se movimentar, você está injetando dopamina, que é aquele hormônio da felicidade. Você consegue cada vez mais mexer o corpo, ainda produzindo. Então, como eu estou fazendo aqui para vocês. A segunda coisa é você começar a organizar, que é isso que eu vou entrar aqui para vocês, de uma forma físico-mental, os seus calendários, a sua rotina, porque aí quanto mais organizado você tiver, menos estresse. Menos estresse, aí entra a serotonina, para você poder ficar mais calmo, digerir aquilo, entender que horários são melhores para você ir para sua casa para enfrentar menos trânsito. Agora, por exemplo,
Por que não, para evitar o trânsito, eu vou escutar uma palestra de físico mental do I95 de pé, que são só 30 minutos, você já oxigena, o trânsito baixa e aí você pode ir para casa com menos trânsito. Tá vendo? Essas dicas, como elas podem ser praticadas e muito fácil, e elas são naturais, por isso que elas são sustentáveis. Legal? Entendido a NR1? Agora, a NR01, se a gente pensar em letramento, aí você pode contar comigo, contar com a nossa equipe, a gente faz um bate-papo mais amplo, a gente implementa coisas como eu acabei de sugerir, e a gente pode implementar várias coisas muito legais. Uma delas, eu vou aproveitar que eu me empolgo toda hora, mas uma delas, por exemplo, é fazer walking coach. Ou seja, quer falar com o seu funcionário? Anda conversando com ele. Tem um cara que agora não está mais com a gente, que é o ex-dono do Pão de Açúcar, acabou de fugir o nome dele aqui na minha cabeça. Nossa, fugiu. Mas o ex-dono do... Antônio Hermílio é da Votorantim. Daqui a pouco eu lembro. O que acontece? Ele fazia a reunião com os executivos deles, e eu lembro que isso foi em 2005 que eu aprendi isso com ele. Ele andava no topo, porque ele adorava fazer triatlon, fazer exercício. Ele andava lá na quadra do Pão de Açúcar fazendo walking coach. Ou seja, tem que falar com o seu funcionário? Não senta para falar com ele. Faz a reunião de pé. Faz uma reunião numa sala, de pé. Ou seja, mexe o corpo que você consegue sair dessa estagnação. Obrigado, Adina. É o Abílio Diniz, é isso mesmo. Então, um branco aqui, que eu esqueci quem que era. Mas o Abílio Diniz tinha essa prática e eu adotei, aí eu chamo isso de walking coach ou mentoria andando, e a gente faz esse processo que é muito legal. Outra coisa também que é muito legal também sabe as DRs, discutir a relação? Faz as discussões de relação andando. Eu e minha esposa, a gente anda quase todo dia, tá, até pouco tempo era todo dia, 5 quilômetros, 1 hora. A gente sai daqui, vai até o parque e volta. E aí, discute a relação, discute sobre os filhos, discute sobre tudo. E quando volta da caminhada, os dois estão energizados. E, mais legal, discutiu-se a relação. Então, é nessa simplicidade, como eu falei da impressora, como eu falei agora de walking coach, mentoria andando, troca de ideia com os funcionários, ficar de pé, você já começa a ter um ambiente mais saudável, você diminui as paranoias, você diminui a ansiedade, evita as depressões, porque você está movimentando com dopamina, serotonina e tudo que você precisa. Até você mexe nas mitocôndrias, ou seja, tem muita coisa legal acontecendo quando você se movimenta. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o MMR, e eu vou trazer ele de um formato prático e fácil de fazer. E não se assustem, porque eu vou ser muito claro com isso. Evita fazer isso eletronicamente. Começa a fazer com caneta, papel, coisas que você tem que rabiscar. Por quê? Porque a parte hoje eletrônica, ela aceita tudo. Eu vejo pessoas que às vezes me mostram o calendário eletrônico deles com assim 60 reuniões na mesma semana e vai inserindo, vai colocando cores e vai... Gente, isso aí não faz bem. Então, minha sugestão, pera um pouquinho, minha sugestão para vocês é fazer com 3 cores, um calendário, e eu tenho um monte aqui em casa, eu tenho um lá embaixo, quadro branco, eu tenho um lá fora onde eu treino, eu tenho esse quadro pequeno aqui que eu dou aula, mas também você pode ter um pequenininho que você cola na geladeira, ó, tá vendo? Então, assim, não falta opção para você trabalhar. Ou você faz no seu próprio caderno. Eu sou da época que você tinha aquela agenda de papel que você virava ela. E aí você consegue fazer ali. Mas comece no papel e a hora que ficar realmente sustentável, visceral, dentro de você, aí você começa a, de repente, fazer eletrônico. Mas eu, particularmente, eu não quero dizer que eu sou contra porque eu uso demais, mas particularmente eu não sugiro você fazer isso que não seja no meio físico com papel. Legal? Então, a primeira coisa é
Você vai separar um calendário em 3 pedaços. E aí, eu vou deixar em vermelho aquilo que você não mexe, aquilo que é fixo e que você não vai poder mexer. Como assim? As reuniões da semana. Então, eu tenho um cliente na segunda. Detalhe importante, eu tenho que buscar minha filha na quarta. Ou seja, o que está em vermelho não é negociável, vai ter que fazer. Então você já começa a estruturá-lo aqui. Eu tenho um cliente na segunda, na terça, eu tenho academia, então tá bom, coloca academia aqui. Ou seja, eu vou começar a colocar o que é ancorado. Eu tenho que ter as minhas DRs, também tá aqui. Ou seja, você começa a colocar em vermelho aquilo que não pode mexer, ou logicamente, se a reunião for cancelada, por exemplo, pelo cliente, aí você apaga. Aí você cria o slot, porque ela foi cancelada. Mas no começo da semana, você vai ter que escrever em vermelho o que não é mutável, ok? E o que é interessante, como essa lousa, ela todo domingo à noite ou segunda de manhã, eu no caso, apago e faço de novo, eu uso muito esse espaço aqui do domingo, que normalmente domingo é menos tumultuado em relação às tarefas ou esses agendamentos que são imutáveis, e aí eu coloco aqui alguma coisa que é mais importante da semana que vem. Porque às vezes, sei lá, você vai ter alguma coisa que é muito importante, você não pode esquecer, então você coloca aqui no domingo. Porém, toda a semana, no meio do calendário, são as coisas imutáveis, tanto pessoais quanto profissionais. Legal? Agora, o que é imutável tem uma parte que vai mudar o tempo todo. E aí eu uso aqui em azul a parte exercício. Ou seja, as coisas que são rotineiras, e aí eu coloco os exercícios, aquela coisa que quando eu fizer eu marco, eu vou colocar em azul aqui em cima. Então, por exemplo, eu caminhei, eu coloco aqui W60. Quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha em outros posts, vê que eu coloco walk 60. Andei 60 minutos. Legal. E por que ele está em azul e por que está aqui em cima? Porque eu só anoto no dia. Então, todo começo da semana, isso aqui está tudo branquinho. Aí, se eu cumprir, aí eu coloco lá, W60. Na terça, eu fiz bike 90 minutos. Na quarta, eu não fiz nada, então vai vermelho. Pode colocar como descansou ou alguma coisa que você vai anotar no dia, só que vermelho, penalidade. Ou seja, se você fez aqui e não fez aqui, você já vai começar a ver de cara. Então, se você descansou aqui, descansou aqui, descansou aqui, que momento você está fazendo exercício? Ou seja, você vai bater o olho e vai ver que o seu primeiro andar aqui, que é o azul, ele está simplesmente vermelho demais. Então você não está cumprindo a sua parte. E aí eu vou colocar uma coisa que é o meu desafio até hoje: doce. Doce, eu sempre coloco D em azul. E quantos dias eu tô sem comer doce? O meu recorde foram 10. Por quê? Toda vez que eu não como doce, eu vou lá e coloco quinto dia, D5. Só que aí, se eu comi doce, vem um D vermelho. E aí eu tenho que começar de novo. Consegui? D1, D2. Ou seja, você pode usar essa nomenclatura para tudo. Então, eu uso, fiz caminhada, fiz bicicleta, fazem 5 dias que eu não como doce, comi doce, penalidade. Aí eu começo de novo. Doce 1, doce 2, doce 3. Até de novo, putz, acabei comendo, eu fui na casa da minha sogra. Só que, entre a gente, hein? É só entre a gente. Doce para mim é um desafio. Então, o que eu faço? O dia que eu acabo indo na sogra e tem aquele monte de doce, se eu comer um só, aí eu escrevo aqui. Eu comi um biscoito. Se eu comi um biscoito, eu vou me dar um crédito aqui, vou colocar em azul,
doce 3. Porque aí eu também dou uma facilitada para mim. Então a ideia é que você começa a colocar as coisas que você tem que executar no dia. No meu caso, aqui eu falo muito de exercício, mas pode ser alimentação, pode ser regime, pode ser café, pode ser o que você quiser. Pode ser reuniões de pé, pode ser podcasts que você ouviu enquanto você treinava. Só sei que aqui é fixo e aqui é onde você mexe o tempo todo. Agora vem a terceira parte, que é onde você vai ter que se policiar e ajudar o seu chefe a se policiar, falar que isso está dentro da norma 01, que é assim, e por isso que agora vocês vão entender por causa do eletrônico. O que acontece? Eu não posso colocar mais do que 3 tarefas emergenciais. Ou seja, eu já tenho uma agenda lotada. Então, se você passar de 3, negocia. Tem que negociar. Por quê? Porque você já tem uma agenda cheia aqui, você tem uma agenda cheia aqui fixa, e aqui, se você for colocar mais 5 coisas, alguma coisa vai ficar comprometida. Então, eu adoto 3, porque mais que 3, alguma coisa vai ser prejudicada. Chegou, passou de 3, tem que negociar com o chefe. Tem que negociar com você, tem que negociar com a família. Por quê? Se começar acima de 3, alguma coisa vai cair. E o que normalmente cai? Pá! Saúde físico-mental. Só que agora não pode. Ó, normativa 01. Então, você vai ter que começar a se preocupar com isso, porque senão a empresa vai tomar multa. Ou você vai ter um burnout. Então, essas ferramentas, esses mecanismos aqui, é onde você vai começar a fazer isso até ficar natural. Para mim, não tem como. Eu faço exercício todo santo dia. E se eu não preencher aqui, vai começar a me dar um faniquito. É que nem escovar o dente. Se eu não fizer exercício ou se eu não escovar o dente, eu não consigo. Porém, demorou 3 anos para chegar nisso. Então, vamos lá. Começa assim bonitinho. De novo, azul é aquilo que você vai completar no dia, vermelho é o fixo, e aqui vão ser as coisas que vão entrar nessa agenda do dia. Acima de 3, tem que negociar. Ou não faça, porque alguma coisa mais importante vai cair. Puxa, mas como eu negocio? Poxa, se eu coloquei aqui buscar Fefe, é que buscar Fefe não tem como, eu teria que pedir para a Paty ir ou alguma coisa assim. Mas é um negócio inegociável. E aquela ir no futebol do seu filho, participar de alguma coisa que é super importante dos seus filhos? Tem que estar aqui. Ah, a festa, no meu caso é a festa do Leléu. Meu, eu tenho que estar na festa do Leléu, isso aqui é inegociável. Eu tenho que estar lá. Aí se eu venho e coloco 6 coisas para fazer, qual é a chance da festa do Leléu ser penalizada? Ah, não, eu consigo, tá bom. Aí quem vai morrer? O exercício. Quem vai morrer? Aquela reunião de pé. Quem vai morrer? Você. Você vai ter burnout. Então, se você adotar apenas esse processo, vai te melhorar muito. Mas, Dominique, onde entra o MMR? O MMR entra justamente aqui. Métrica, meta e rotina. Ah, mas meta primeiro? Não. Você vai colocar as métricas. Aqui eu estou colocando várias. Caminhada, bicicleta, aqui vai ser fixo, doce, a cervejinha. Ou seja, colocar aqui álcool. Álcool eu vou controlar, só vai ser de fim de semana. Então, álcool tem que dar 7 no mínimo para você poder chegar no domingão e tomar um álcool. Aí você bota em vermelho. Ou seja, você vai começar a colocar um monte de métricas para ver onde você se ajusta. Poxa, para mim cansa demais. Eu nunca fiz exercício, estou super sedentário, cansa demais ficar de pé, dói joelho. Então, é uma coisa que você não vai poder anotar ou não vai poder definir como métrica, para depois definir como meta. Aí vira rotina. Então, métrica, meta e rotina encaixam nesse modelo. Opa, vou correr. Eu aguento correr? Aguento. Consegui correr a primeira semana? Consegui.
Pode ser uma métrica? Pode. Putz, eu sou super sedentário, nunca andei, nunca fiz nada. Tá bom. Então eu vou colocar aqui, ficar de pé uma reunião por dia, meia hora. Aí marcou primeira, marcou segunda, acabou a semana? Essa métrica funcionou. Então eu vou colocar lá como meta. Eu vou fazer todo dia uma reunião de pé. Quer outro tempero legal? Eu vou escutar um podcast andando todo dia lá na minha empresa. Eu desço lá nos fumódromos, sei lá onde, eu vou subir escada ouvindo podcast. Aí você viu, a métrica funcionou? Não. O negócio de cigarro lá eu não aguento, então tem que arrumar outro lugar. Ah, não tem outro lugar? Então tá bom, vai ser parado escutando podcast. Ou por que não? Dançando, escuta o podcast, se mexendo. Faz exercício, a parte isométrica, né? Se você segurar aqui todo dia 1 minuto, você vai ficar muito forte. Por quê? Você começa a fortalecer as fibras mais finas, as fibras mais delicadas. E olha, tenta ficar. Então, pô, todo dia eu vou ficar segurando o braço assim por 1 minuto, uma perna assim, que isso é coisa bem de yoga, os asanas. Ou seja, eu vou segurar numa posição durante 30 minutos. Oxigena o sangue, mexe tudo. E é isso que você vai começar a fazer. Porém, primeiro define métrica, depois meta e aí entra rotina. Legal, pessoal? Egli, como que a gente tá? Egli, Adina, como a gente tá? Tamo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a recapitulação para a gente poder fechar o nosso bate-papo e você implementar isso aí dentro da sua empresa. Agora, para você implementar isso dentro da sua empresa, o que você tem que fazer? Usar um método. Então, o Win95, por exemplo, ele tem 4 passos. Você desenha, ou seja, o que eu vim fazer aqui? Qual que era a minha programação? Então, eu desenhei minha programação. Aí depois, o meu segundo passo é criar a imagem. Criei a imagem. Vocês viram quando chegou aqui como estava tudo já bonitinho? Aí deixei essa parte para escrever na hora. Então o que eu fiz? Desenhei a imagem. Eu criei a imagem. Eu tenho a imagem clara na minha cabeça. O terceiro passo é sintetizar e roteirizar. Aqui eu sintetizei, roteirizei na minha cabeça e depois, que é o quarto passo, fiz a jornada com vocês. Então, esses são os 4 passos da metodologia Win95 que ajuda você a implementar qualquer coisa. E nesse caso, saúde físico-mental, para trazer as pessoas, através de um letramento, como aplicar metas saudáveis para você praticar o MMR, que é métricas, metas e rotinas. E a ferramenta que eu trouxe para vocês foram: aplicam 3 cores, onde a primeira é o que você vai preencher em azul no dia, o que é fixo da semana, que é inegociável, a não ser que seja cancele. Fefe não vai na escola, aí você cancela, né? E a parte em preto, que é a parte de baixo, aonde você vai trazer no máximo 3 coisas novas. Passou 3 coisas novas, negocia. Porque eu já falei e vou falar de novo. Se não negociar, alguma coisa aqui em cima vai cair. E se vai cair, vai agredir a norma, você vai ter burnout, vai virar um caos na sua vida e você pode até morrer ou ficar afastado do emprego porque você ficou permitindo que a sua vida pessoal, a sua vida saúde físico-mental fosse para o beleléu. Então, eu quero fechar então com essa retrospectiva e uma frase que me acompanha a vida inteira, que se você olhar aqui em cima, ela está sempre comigo. Treino difícil, prova fácil. Treina. Você treinar todo dia, você fazer um pouquinho todo dia, você acaba fazendo um Ironman. No meu caso, como eu falei no início do nosso papo aqui, eu emagreci 30 quilos, já fiz 3 Ironmans desse jeito. Métrica, meta e rotina. Todo dia. Ah, da noite pro dia? Não. Para eu conseguir fazer meu primeiro Iron, demorou 3 anos. Hoje eu já estou em 10 anos, mantendo peso, tudo bonitinho. Mas demorou 3 anos para fazer um Ironman. Então não vai ser da noite pro dia que você vai emagrecer, da noite pro dia que você vai fazer um Ironman. Mas começar a andar, ficar de pé, ficar mais dentro das normas, através desse letramento, vai dar para fazer. É isso, Adina. Podemos fechar? Então tá bom, pessoal, muito obrigado. Quero ver vocês. Eu sei que vocês assistem
depois e vocês têm mandado muitos feedbacks, eu estou gostando bastante e eu tenho feito com muito cuidado a nossa newsletter, que mando o resumo, eu mando o vídeo, eu mando notícias legais e a gente tem muita gente legal nessa nossa newsletter e, por consequência, a gente está criando a comunidade, que também tem muita gente legal falando de todos esses assuntos que eu sempre abordo, que é a parte estratégica, a parte tática, que é essa nossa parte verdinha aqui, vendas, a parte comportamental e a parte saúde físico-mental, que são as nossas queridas mandalas, que são suportadas pelos livros que a gente tanto fez com muito carinho. É isso, pessoal. Até mais. Deixa eu achar aqui o meu botão. Aqui.